Bem, gente, agora que a gente já conhece bem o nosso projeto, que a gente já conseguiu fazer uma boa planilha de monitoramento, a gente vem agora para o início da nossa avaliação, tá? E para a gente fazer a nossa avaliação, o que a gente precisa, né? Ao invés de começar de uma forma mais técnica, mais dura, ou já pensando, né, nos finalmente, a gente pode começar de uma forma mais fácil, mais, como é que eu posso dizer assim, mais aberta, tá? Que é passo 3, formule as perguntas avaliativas. Gente, o que são essas perguntas avaliativas? É o seguinte, você vai se reunir com a sua equipe, tendo em vista ao seu marco lógico, tendo em vista a sua árvore de problemas e soluções, e vocês vão se reunir para perguntar o que é que eu quero saber do meu projeto, né? Então vocês vão começar a fazer perguntas. Eu quero saber se as crianças do meu projeto estão colocando em prática o que elas vêm aprendendo em sala de aula. Eu quero saber se as crianças do meu projeto estão reduzindo, sei lá, o bullying, a violência dentro de sala de aula por conta da atuação do meu projeto. Eu quero saber se as crianças do meu projeto estão começando a cultivar uma perspectiva profissional boa para a idade delas. Eu quero saber se meu projeto está refletindo nas notas dessas crianças. Então, o que é que vocês querem saber do projeto de vocês? Vocês vão começar a fazer várias perguntas. E essas perguntas são perguntas avaliativas. Aí vocês vão definir o que vocês querem saber de fato do projeto de vocês. Para que a gente faça boas perguntas avaliativas, a gente tem alguns critérios, tá? Que são eles. A pergunta, ela tem efetiva importância para os principais interessados? É sempre bom lembrar que, eu acho que para alguns de vocês eu já falei, um projeto social, ele nunca tem somente um dono, ele não é uma empresa que tem um dono, né? Um projeto social, ele tem vários donos, vários caciques, como dizem, né? Por quê? Porque um projeto social é de interesse coletivo, todo projeto social é de interesse coletivo. Então, se a gente está falando em interesse coletivo, a gente fala de vários tipos de interessados, né? A gente tem os fundadores do projeto, a gente tem as lideranças da comunidade, a gente tem os financiadores, a gente tem os gestores de projeto, a gente tem as pessoas que trabalham para esse projeto, a gente tem o público dependente, que é aquele público que a gente chama que é o público secundário, né? Então, assim, a gente tem vários tipos, né, várias pessoas interessadas naquele projeto. E todas essas pessoas são forças que contribuem para que o teu projeto aconteça. Ninguém faz um projeto sozinho. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que esses principais interessados, né, essas perguntas avaliativas, o que é preciso saber sobre esse projeto, eles precisam ter importância e relevância para esses principais interessados, tá, gente? Então, primeiro critério, essa pergunta ela tem efetiva importância para esses principais interessados? O segundo critério para fazer boas perguntas avaliativas, ela contribui de fato para diminuir as dúvidas existentes e ela busca informações de fato desconhecidas ou ela está se repetindo, vocês estão se sabotando, querendo fazer perguntas para respostas que vocês já sabem quais vai ser, né? Ou perguntas para respostas que vocês querem ter, né? Querem que seja aquela resposta ali, né? Será que vocês não estão manipulando esse processo, tá? Então, quando vocês forem fazer essa pergunta, pensem sempre se ela de fato contribui para diminuir as dúvidas e se elas de fato buscam informações desconhecidas, tá? Não tentem manipular as perguntas de vocês para respostas que vocês já sabem que vão ter, tá bom? O critério 3. Essa pergunta, ela possibilita gerar informações importantes, né, que podem facilitar a tomada de decisões operacionais ou mesmo a política do programa, né? Você faz essa pergunta, quando essa pergunta for respondida, ela de fato vai ser uma peça-chave para o teu projeto, né? Ela vai facilitar essa tomada de decisão, ela vai facilitar o operacional do teu projeto, tá bom? O quarto critério essa pergunta está centrada em elementos críticos do programa, que serão de interesse constante das pessoas ou apenas de interesse momentâneo, né? Digamos, vamos voltar para o exemplo do projeto das crianças, né? Digamos que, enfim, por conta da pandemia, do Covid, essas crianças elas vão precisar ficar em casa, vocês vão precisar fazer aulas virtuais, né? Aulas a partir de vídeo, enfim, pela internet. Mas vocês têm total consciência de que isso é um momento, né? Que vocês, assim que passar a pandemia, vocês vão voltar à atuação normal do projeto de vocês. Então, não adianta as tuas perguntas avaliativas serem baseadas nessa situação que é momentânea e não numa situação que vai ser aquela situação
regular, tá certo? Então, nas minhas perguntas avaliativas, na minha avaliação de impacto, eu não vou ter uma pergunta sobre isso, sobre esse momento do projeto, sobre se eles gostaram do meio pelo qual foi feito, porque isso é uma pergunta momentânea, tá certo? É um estado que não é um estado regular, é um estado do projeto, uma fase do projeto pela qual ele está passando, que é momentânea. Então, não adianta a gente focar nossas perguntas avaliativas em momentos de exceção, tá certo? O próximo critério é: a importância da avaliação seria comprometida se essa pergunta fosse tirada do estudo? Será que a gente pode fazer um exercício? Será que a gente pode fazer um teste? E se a gente tirasse essa pergunta do meu estudo? Será que a importância da avaliação, será que a minha avaliação ficaria menos completa? Sabe? A gente poderia fazer essa pergunta e essa autoprovocação, tá? O próximo critério é se é possível responder a esta pergunta com os recursos financeiros e pessoal disponível. Gente, não adianta a gente ter uma ideia de avaliação super complexa, super madura, se a gente não tem recursos para poder conseguir aquelas informações, tá certo? Não é que a sua avaliação precise ser uma avaliação imatura ou fácil de ser feita. Não, não é isso. Mas a gente também não pode planejar uma avaliação que seja impossível, que aqueles dados sejam impossíveis de ser coletados, tá? Então, vamos sempre ter em mente, poxa, será que de fato eu consigo responder essa pergunta com os recursos que eu tenho hoje? Certo? E a mesma coisa vem no próximo critério. Será que eu consigo responder essa pergunta com os métodos e tecnologias disponíveis? E será que eu consigo responder essa pergunta com o tempo que se dispõe? Tá certo? Então, tudo isso são recursos de tempo, de tecnologia, de recursos financeiros, de recursos pessoais, que dizem se essas perguntas são pertinentes ou não de entrar. Muitas vezes elas são pertinentes, mas a gente não tem a possibilidade de respondê-las. Então, não adianta a gente ficar batendo naquela tecla, tá certo? Muito importante frisar que essas perguntas avaliativas, elas vão se tornar indicadores, tá certo? Por quê? O que é um indicador? O indicador é uma informação que você quer saber, tá? Então, essa pergunta avaliativa, ela vai ser transformada em um indicador, tá? Então, se eu quero saber se as crianças do meu projeto estão reduzindo seus níveis de estresse, digamos assim, e de agressividade dentro de sala de aula, eu vou fazer essa pergunta: as crianças do meu projeto estão reduzindo níveis de estresse, né, e de agressividade dentro de sala de aula? Isso vai ser um indicador se o meu projeto está indo bem ou não, tá? E é importante lembrar que uma pergunta avaliativa, ela pode gerar mais de um indicador, ela não é necessariamente uma pergunta, um indicador, tá certo? Eu posso ter vários indicadores, 2 indicadores para a mesma pergunta avaliativa. Digamos que eu quero saber se essas crianças estão diminuindo o nível de agressividade e de estresse dentro de sala de aula, tá? Então eu posso ter um indicador de uma autopercepção daquela criança, e eu posso ter um indicador da percepção de uma pessoa próxima, de um pai, de uma mãe, de um professor, ou até mesmo da gente que está dirigindo um projeto, tá? Então perceba que essa pergunta avaliativa, ela gerou 2 indicadores, são 2 percepções diferentes, tá bom?